E agora vamos tratar do eixo 3. E para isso, convidamos uma mulher com uma carreira de destaque em múltiplas áreas, sendo uma referência na intersecção entre ciência, tecnologia espacial e diplomacia. Sua formação impressiona. É bacharel em ciência da computação pela UFSCar, possui mestrado e doutorado pelo INPE e concluiu também bacharelado em Relações Internacionais pela London School of Economics e mestrado em Estudos Diplomáticos por Oxford. Essa combinação única de conhecimentos a levou a uma carreira brilhante no serviço público. No INPE, atuou como chefe da Assessoria de Relações Internacionais. Hoje, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ela é coordenadora geral de cooperação multilateral, contribuindo para o posicionamento do Brasil no cenário internacional. Seu trabalho transcende as fronteiras nacionais. Como delegada brasileira, ela participa ativamente do Comitê sobre o Uso Pacífico do Espaço Exterior da ONU, onde discute e molda o futuro da política espacial global. Mas seu impacto não para por aí. A nossa convidada é uma voz ativa e atuante na luta pela equidade de gênero. Ela foi a força motriz por trás da organização da reunião de especialistas do espaço para mulheres da ONU Brasil em Dubai e dedicou seu tempo como mentora no programa Espaço para Mulheres da UNOSA, capacitando a próxima geração de líderes femininas. Sua história é a prova de que a excelência técnica, aliada a uma visão de mundo estratégica e a um profundo compromisso social, é a chave para transformar o futuro do setor aeroespacial. Dialoguemos, então, com a doutora Adriana Cursino Tomé, com o tema Resistência, Luta e Inovação para o Futuro. Gente, bom dia novamente. Vim aqui para frente porque eu não sei falar parada, nem com o braço, nem né, preciso andar. E eu esqueci de me apresentar lá no começo, então vou me apresentar agora. Peço desculpas. Então, eu sou uma mulher que tem cabelos pretos, médios, né, lisos. Tenho 1,57 m, então sou baixinha. É, estou usando uma blusa branca e preta, uma calça preta, um sapato preto e... bom, acho difícil a gente descrever, mas acho que já deu para ter uma ideia. Ah, eu sou branca. Bom, vamos lá. Então, novamente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. E eu vou falar um pouquinho sobre o espaço, né, a área espacial, e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, que é igualdade de gênero. Então, o ODS 5, ele é um dos 17 objetivos sustentáveis da Agenda 2030 das Nações Unidas. E ele fala mais especificamente sobre igualdade de gênero e empoderamento das mulheres e meninas. Então, a ideia aqui é como que o espaço, né, o setor espacial, de alguma forma, pode contribuir para que a gente atinja as metas desse objetivo número 5. Bom, eu queria começar com essa fala da Eleanor Roosevelt, que ela coloca que, frequentemente, as grandes decisões elas são originadas e elas são dadas por corpos de organizações que quase que exclusivamente são compostos por homens, ou completamente dominados por eles, né? Onde as vozes das mulheres muitas vezes não são escutadas, né? Então, qualquer valor especial, qualquer valor que a mulher possa agregar para a discussão, é normalmente deixado de lado, é esquecido. Então, eu queria começar com isso para a gente ter, né, essa situação em mente que a gente já vem discutindo aqui. Antes da gente começar, eu tenho um vídeo que eu queria muito que ele funcionasse, né? Vamos ver se eu vou conseguir. É esse endereço que está aqui na apresentação. Você consegue daí? Não?
Porque daqui nem sei. Ele tem um som, tá? Dá para aumentar, será? O som? Ah, ele não sai. Bom, se não tiver som, depois a gente conversa um pouquinho sobre ele. É um vídeo bem curtinho para servir de motivação para a gente aqui. Não, não é falado. Ele é só uma musiquinha de fundo. Então, se não tiver o som, pode continuar sem som mesmo. É, pode continuar. Diminui um pouco a experiência, mas não tem problema. Então, eu acho que eu vou falando enquanto isso, né? Então, a gente percebe aí essa moça, né, carregando essa pasta, e a gente vai anotando os anos ali do lado, ó, 2059, né? E ela vai passar, vocês vão ver que ela vai passar por vários lugares, ó. Ela vai, né, passar por um suposto, tipo um shopping, vai entrar num transporte público, olha aí o que acontece agora. Né? Então ela se distancia, o moço se aproxima, aí a gente vê essa 2106, ó, nós estamos no futuro, né? Então ela está andando, está vendo várias coisas tecnológicas, vai subir aí nesse super elevador que vai levar ela para a Lua, eu acho, né? Então ela chega lá na Lua com a plaquinha dela e ela está perguntando ali, a plaquinha dela, quando vai estar ok para as mulheres? E aí e a gente tem uma frase muito impactante, pelo menos para mim. Todas essas coisas tecnológicas estão previstas para acontecer antes da gente ter igualdade de gênero. Então, vamos mudar isso, porque isso é muito impactante. Né? Então, esse vídeo é um vídeo da ONU Mulheres, e depois se vocês assistam em casa com a musiquinha, que fica mais interessante. Então, gente, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, ele vai falar, né, vai estabelecer metas para que a gente consiga ter algum dia a igualdade de gênero e empoderamento das meninas e mulheres. Mas, opa, como é que eu passo aqui para frente? Mas, de acordo com um relatório da ONU de 2023 que acompanha como está o desenvolvimento da Agenda 2030, a gente vai demorar só 286 anos, foi em 2003, tira menos 2 anos, 284 anos para remover todas as barreiras discriminatórias em termos de lei e uma série de coisas para as mulheres e as meninas. Então, tem muita coisa ainda para a gente fazer, e, por isso, esses eventos aqui são extremamente importantes, porque nós estamos muito longe de conseguir alguma coisa, e não no Brasil, não, no geral. Né? Então, essa aqui é a nossa inspiração para a nossa atividade hoje aqui. E por que e como o espaço pode contribuir para o ODS 5? Parece meio, né, assim, aleatório. Mas o ODS 5 ele tem pequenas metas, né? E uma das metas aqui que está aqui em vermelho, ela vai falar que melhorar e permitir com que o uso da tecnologia, em particular a informação e a comunicação, né? Tecnologia da informação e comunicação, dê e promova o empoderamento das mulheres. Então, aqui a gente se encaixa. Olha, a gente pode, né, ajudar para o ODS 5. E por que é importante que a gente faça isso? Bom, porque não somente a gente vai falar sobre isso aqui na sequência, não somente é importante para as mulheres estarem na carreira espacial, aeroespacial, mas também para que as outras mulheres que não estão nessa carreira possam se beneficiar da ciência, da tecnologia e da inovação
que acontece nos setores espaciais. Então, toda a tecnologia, aplicações que são derivadas, vêm, né, da pesquisa e na área espacial, que vai desde, por exemplo, né, aplicações para a agricultura, mudanças climáticas, resposta a desastres, transporte, saúde, comunicação e muitas outras coisas, elas podem beneficiar mulheres que não são profissionais da área espacial, mas que vão usufruir dessas tecnologias, né? Então a gente tem que garantir que essas mulheres elas tenham acesso a esses benefícios também, né? E que também tenham acesso à profissão nas áreas, se assim quiserem. Então, eu queria começar falando aqui sobre as oportunidades para as mulheres no setor espacial. Então, falando aqui agora das mulheres que querem ter algum tipo de profissão na área de espaço. Então, as perguntas que a gente pode fazer aqui. O que as mulheres podem fazer pelo setor espacial? Como é possível a gente atrair mais mulheres para o setor espacial? Quais são as políticas que nós podemos criar, né, para que a gente tenha uma igualdade de gênero nessas carreiras? E como a gente vai aumentar a sensibilização de todos e da sociedade para que a gente consiga isso? Porque muita gente não percebe que isso existe, né? Ah, será? Então, como que a gente faz isso? Então, se a gente pegar aqui um dado do Escritório das Nações Unidas para o Espaço Exterior, a gente vai ver que, em termos de astronautas no mundo, a gente tem 11% de mulheres. A Aline já tinha mostrado esse dado, né? Mulheres que andaram no espaço, 6,6%. Né? Pesquisadoras na área de STEM, 28,8%. E, no total dos trabalhadoras na área de espaço, 20%. Então, se a gente pegar, é interessante, porque isso aí é uma média, né, que dá uma pesquisa com todos os países, mas se você pegar individualmente os países e ver os dados nacionais, eles mais ou menos que batem, eles não diferenciam-se muito disso aqui, mesmo para países em que supostamente você tem uma política mais inclusiva, né? Então, a gente tem que melhorar muito essa coisa ainda. Como, né? E a gente já falou um pouquinho aqui sobre isso, várias pessoas falaram das crenças que a gente tem que derrubar, né? Primeiro, existe essa crença, né, de que existem espaços separados para homens e para mulheres, né? Então, que alguns lugares são mais apropriados para homens, outros são mais apropriados para mulheres. Então, cada um que fique na sua caixinha, né? E essas esferas, né, e algumas esferas de atividade profissional, por exemplo, não só profissional, mas profissional, elas são vistas como masculinas, né? Então, nessa esfera, as vozes das mulheres não são autênticas, elas não são consideradas, né? Então, assim, características como força, poder, autonomia, independência, racionalidade são tipicamente associadas com homens e com masculinidade. Eu não estou falando só de homens, estou falando de uma visão masculina e feminina, que não necessariamente significa homem e mulher, tá? Então, essas características, elas são as mais valorizadas em carreiras, tipo carreiras espaciais, por exemplo, e elas são normalmente associadas com os homens. Tá, então aí a gente já começa perdendo, né? Por outro lado, consequentemente, na verdade, as mulheres acabam sendo vistas dentro dessas áreas como fracas, como né? Ela não vai conseguir, ela não vai ter a força para fazer isso. E também como ingênuas. Nossa, que boazinha, né? Ela deixou a pessoa que estava passando mal ir embora. Não, que boazinha, né? Então não serve para isso. Então, as mulheres são percebidas nesses espaços como sendo muito emocionais, muito fracas, né?
principalmente se você pegar setores, né, de segurança nacional, por exemplo, né? As mulheres são muito emocionais para isso. Elas não vão conseguir tomar uma decisão que precisa ser tomada. Vai colocar o país em risco, né? Então, assim, são coisas que são construídas e que a gente vem comprando porque elas são vendidas para nós, pelas nossas famílias, pela sociedade, por todo mundo. Não é culpa de ninguém, né? Nós estamos inseridos nesse meio, né, que nos diz muitas vezes que a gente tem que ter características mais masculinas, mais duras para progredir. E aí, muitas vezes, ferir, né? Ferir o que a gente é e o que a gente acredita, né? Então, isso tem que ser desconstruído porque as mulheres, elas são 50% da humanidade, né? Então, assim, as nossas visões, se a gente quiser chegar mais longe como humanidade, as nossas visões têm que estar incorporadas, né? Nessa visão de longevidade da humanidade, né? Então, todas essas visões são importantes. E quanto mais heterogêneas elas forem, mais rica vai ser a solução que a gente vai encontrar, né? Então, a gente enfrenta na profissão, né, muitos desafios e temos desafios para o futuro. Por quê? A gente sabe que a área espacial, né, ela está sendo cada vez mais demandada. Cada vez mais daqui para frente vai ter necessidade de profissionais nessa área. Então, se as mulheres elas não se capacitarem, né, para isso, se a gente não fizer com que as mulheres se capacitem, elas não vão conseguir entrar nesse setor. E elas também vão continuar em posições inferiores, né? E se a gente considerar as áreas espaciais, principalmente nas carreiras de STEM, né, onde a gente tem uma diferença maior, é muito mais importante que a gente tenha realmente essa capacitação, que a gente consiga fazer com que as mulheres sejam competitivas, né? E isso não é só pelas mulheres, não, é pela humanidade. Tá? A gente precisa das ideias das mulheres, a gente precisa da inclusão e até da afetividade que nós temos. Nós precisamos disso, né? Então, nós precisamos aqui ter mais políticas institucionalizadas, né, para que as mulheres possam estar presentes como profissionais nesse setor. Mas tem aquele outro lado que eu falei lá no começo. Aqui a gente também pode falar de tecnologias, de aplicações que são desenvolvidas que podem contribuir para o desenvolvimento de outras mulheres que não estão trabalhando no setor espacial. Então, como o setor espacial pode ser um vetor de desenvolvimento para as mulheres, né? E aí a gente pode perguntar aqui, o que as mulheres precisam do espaço, da área espacial? O que a gente pode fazer sendo que a área espacial, as tecnologias, as aplicações podem fazer pelas outras mulheres. O que o espaço pode fazer para a mulher e o que a mulher precisa do espaço. E quais são as tecnologias espaciais, as aplicações que podem ser desenvolvidas para que a gente atinja isso, para que a gente ajude também as outras mulheres. E aqui tem um monte de iniciativas bem interessantes disso que eu estou falando, né? Então, a gente pode promover aí acesso de educação com qualidade para comunidades isoladas, por exemplo. A gente está falando de tecnologia espacial, certo? E quando a gente faz isso, a gente pode dar educação para um monte de gente, para um monte de meninas que não teriam acesso à educação ou à escola, né? Olha, a gente pode prover assistência médica para uma comunidade remota. Então, existe é, essas fotos que você vê aqui da moça fazendo ultrassom aqui da barriga de grávida, né? É uma iniciativa que acontece no Quênia. O que eles fizeram? Eles instalaram esse equipamento de ultrassom em comunidades bem remotas. E eles treinaram uma mulher do local para poder passar ali o ultrassom.
Só que essa imagem, em tempo real, ela está sendo vista por um médico em um hospital na capital, que está direcionando essa mulher que está aqui para fazer o exame de pré-natal dessa pessoa. Olha que coisa maravilhosa, né? É uma coisa fantástica, né? A gente tem também as aplicações de segurança, por exemplo, para emitir alertas no caso de segurança para mulheres de regiões que elas não é mais perigoso para andar, ou se ela sofre alguma ameaça, ela pode, né, acionar aquilo ali. Então, através de GPS, você sabe onde ela está. E muitas outras tecnologias. Olha, tem essa tecnologia aqui que também funcionou aqui, que funcionou aqui, que tem na Nigéria, né? Que são, eles fizeram uma aplicação que, através do celular, as mulheres que trabalham no campo, elas podem obter financiamento para as fazendinhas, para as plantações delas. E então, mas só que tudo isso exige o quê? Capacitação, né? Você tem que ir lá capacitar a pessoa para ela usar o celular, para ela usar o aplicativo. Mas alguém teve que pensar, olha, aquelas mulheres, se elas tivessem aquele aplicativo, isso ia ajudar, né? Sem contar, gente, os spin-offs. O que são os spin-offs? Quando você está desenvolvendo uma tecnologia espacial, por exemplo, um traje, né, espacial, você pode ter diversos outros produtos que sejam desenvolvidos mesmo até que por acaso, né? Então tem essa história aqui de um desenvolvimento no Canadá, onde um spacesuit, né, um traje espacial, ele foi adaptado porque foi descoberto que as mulheres que tinham uma hemorragia pós-parto, quando elas usavam aquele traje, aquela coisa adaptada, isso contraía ali e ajudava a sanar essa hemorragia. Então, quer dizer, tem muitas coisas muito legais que dá para ser feitas que são tecnologias espaciais, tá? Então, assim, as tecnologias espaciais, as aplicações, elas podem sim ajudar as mulheres e as meninas a superar essas estruturas de desigualdade que são né, de gênero que estão por aí na sociedade, né? Promovendo a inclusividade dessas mulheres nas comunidades delas, às vezes uma liderança dessas mulheres, né? Eu tenho uma conhecida que é da Costa Rica e ela trabalha empoderando mulheres na área agrícola. Então, ela tem um aplicativo de celular, ela vai nas comunidades e ela ensina as mulheres a usarem o aplicativo, prevendo, olha, quando vai chover, quando não vai, que não sei o quê, né? Todas aquelas coisas que ela pode ajudar a organizar a plantação dela. E ela promove cursos, já treinou centenas de pessoas. Então, sim, dá para fazer muita coisa, né? Então, a gente tem que lembrar que o ODS 5 ele é o menos, assim, está avançando menos se a gente olhar nos relatórios, né? Fica muito para trás. Mas, ao mesmo tempo, gente, todos aqueles 17 objetivos que eu mostrei, a maioria deles, se você fizer alguma ação que seja por algum deles, você vai estar melhorando esse aqui também. Porque eles são interligados. Então, por exemplo, quando eu combato a pobreza, quem são as pessoas mais pobres? São as mulheres. Né? Quando eu combato a mudança climática, quem as pessoas que sofrem mais com as mudanças climáticas? São as mulheres. Então, esse esforço aí dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também é interessante a gente notar isso, que muitas vezes a gente fazendo uma ação para a gente também está promovendo a inclusividade feminina, porque nós somos as. Acabou meu tempo. Ih, socorro, gente. Então, posso correr rapidinho? Então, vamos lá. Então, assim, as minhas colegas já falaram a maioria das coisas que estão aqui, tá? Mas eu queria falar um pouquinho aqui de baixo das pequenas ações. Pequenas ações que todas nós podemos fazer. E a primeira delas, convidar outras mulheres para fazer palestras, para participar de mesas, enfim, né? Dar valor para outras mulheres. Desculpa que agora eu tenho que tomar água.
Então, acho que isso é muito importante. Fiquei rouca agora. Bom, eu vou pular aqui, eu ia falar um pouquinho do projeto Space for Women, da ONU, do qual eu participei bastante. Eu vou pular aqui para essa bonita foto. A Virgínia está aí, ó. Vamos procurar ela. Eu e a Virgínia estamos aí. Não sei, não consigo agora. Do meio? Ah, ó, eu tô aqui, me achei. Virgínia, você estava se vendo aí? Aqui, ó. Não é, não? É? Então, essa iniciativa aconteceu, como a Virgínia já falou ali no começo, o Brasil apoiou essa iniciativa, pagou mulheres para irem, era para ser aqui no Brasil, só que por causa da pandemia estava tudo fechado, então acabou sendo numa feira da área de espaço em Dubai. Então, foi o encontro das Nações Unidas para especialistas em mulheres na área de espaço, que a gente organizou. E o NOS ele tem já foi organizado em Nova York, em Dubai, já foi organizado no Canadá, já foi organizado na Coreia e já foi organizada no Quênia o ano passado. Mas esse programa também ele tem a mentoria. E a mentoria, eu participei como mentora em 2023. A mentoria está suspensa agora, o programa. E eu queria mostrar aqui, que foi bem legal, foi um ano, eu tinha 2 mentoradas. Então, deixa eu passar aqui, as nossas fotinhos, que a gente finalmente se conheceu pessoalmente. Nós ficamos um ano trabalhando só online. A primeira menina ali, a Elizabeth, ela é americana e durante o processo de mentoria, ela passou por uma entrevista na NASA, passou, hoje ela trabalha na NASA. Então a gente trabalhou toda essa mentoria com ela da entrevista, de como ela se comportar no mundo profissional. E essa menina aqui, do lado, é a Débora, ela é de Recife. Na época, ela ainda estava fazendo faculdade, ela se formou ano passado e a dissertação dela foi na área de espaço. Então, assim, eu considero que são exemplos muito legais de como se a gente não consegue igualdade agora, que elas possam ter um pouquinho disso no futuro, né? Existem muitas outras iniciativas que eu vou pular, porque eu já estou atrasada, mas aquela primeira fala ali, depois a gente disponibiliza a apresentação, ela mostra que o espaço é construído, né? Essa ideia de espaço é construído através de uma heteronormativa, né? Heterossexual, de um framework regulatório, uma fronteira que é para ser conquistada, colonizada. Então, isso já envolve construção de identidade de gênero, né? Então, por isso, as mulheres aqui, elas têm muita vez, né? Então, a gente tem que prover, a gente tem que oportunidades para as mulheres no setor espacial. E como? Através de ações que a gente já viu aqui, que muitas falaram, né? E isso faz toda a diferença no futuro. Mas, estou acabando já, eu queria chamar a atenção para essa outra vertente do que eu falei aqui na apresentação. Em escala mundial, as mulheres são um grupo que estão em muita desvantagem. Elas têm somente 1% das propriedades e recursos mundiais, ou seja, casa, terra, 1%. Só que elas realizam 60% do trabalho. São a maioria das refugiadas, pessoas iliteradas e pobres. Então, embora as mulheres sejam centrais para a sobrevivência das famílias, das comunidades, e elas estarem à frente, né, muitas vezes, de iniciativas ambientais, pacíficas e outras atividades sociais, elas são muito, muito, muito inferiores nesses aspectos, né? Então, o que a gente, profissional do setor espacial, pode pensar e fazer para o desenvolvimento, para a ajuda ao desenvolvimento das mulheres em geral, né? Então, a gente viu que existem iniciativas, a gente pode se inspirar nelas, né? Então, tudo isso vai nos ajudar
a chegar no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 e tentar diminuir aqueles 280 anos lá, que está demais, né? É muito longe. Então, obrigada, gente, pela atenção. Desculpa ter passado um pouquinho do tempo. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.